Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas do cooperativismo de todo o estado, professores tutores, sejam bem-vindos a mais essa aula de cooperativismo, a nossa disciplina, segunda aula da nossa disciplina de Fundamentos do Mundo do Trabalho. Eu sou a professora Márcia, eu vou estar aqui com vocês durante essa disciplina. Não estarei sozinha, estarei com o professor Wesley. Professor Wesley, quais as novidades? Olá, professora. Olá para você que está assistindo essa aula com a gente, que está já ansioso para a gente continuar discutindo já nosso segundo encontro sobre fundamentos do mundo do trabalho. Hoje nós iremos aprofundar um pouco mais sobre essa temática que nós já começamos na semana passada, mas olhando com mais cuidado e cautela sobre os modelos. Uma das coisas que a gente conversou muito na semana passada foi que o trabalho teve várias formas e várias manifestações na história e hoje nós vamos conhecer algumas delas. Esperamos contar com vocês. Mandem sua mensagem aqui pra gente no WhatsApp, através do professor presencial, o professor que está aí com vocês. Mande seu alô, mande sua mensagem, suas dúvidas, que nós continuaremos aqui conectados para poder conversar com vocês também. Exatamente, professor. Vamos agora conhecer o conteúdo da aula de hoje. O professor fez uma revisãozinha do que a gente falou na aula passada. Vamos agora lembrar do conteúdo da aula de hoje. As transformações, então, a nossa teleaula 2, o conteúdo, as transformações do trabalho e a questão da sua centralidade, as formas históricas e as transformações atuais no mundo do trabalho. Muito bem. E como objetivos da nossa aula de hoje, nós queremos identificar os vários modos de trabalho presentes na história humana. Especificar em cada modo de trabalho a lógica que o mantém e conhecer as recentes transformações no mundo do trabalho e sua relação com a tecnologia, como, por exemplo, a automação e o teletrabalho. Como é que são essas novas modalidades, né, professora? Exatamente, essas modalidades mais recentes. E aí a gente vai fazer uma pequeniníssima revisão do que foi a aula passada, né? A aula passada a gente tentou responder essa questão principal, essa questão norteadora da nossa disciplina. O que é trabalho? Professor Wesley, o que o senhor lembra da aula passada? O que é o trabalho? Então, nós falamos, por exemplo, que o trabalho é sempre que a gente coloca a nossa energia para realizar alguma atividade. Por exemplo, quando o padeiro coloca a energia dele para transformar aquela massa em pão. Então, o trabalho é toda a atividade na qual o ser humano utiliza sua energia para satisfazer necessidades ou atingir determinado objetivo. Mas lembrando que isso ele faz intencional e racionalmente, não por instinto, como é o caso da abelha, da formiga, que também fazem suas atividades, mas não de forma racional, como é o homem. Exatamente, a diferença entre o homem e a abelha é a intencionalidade. O homem faz de propósito, de teimosia, ele transforma a natureza e ele transforma tendo em vista aquilo que ele imaginou anteriormente. Ele imagina e ele transforma, ele realiza, né? Vamos aqui também da aula passada, falamos que nas diferentes sociedades o trabalho é organizado de formas também diferentes. O trabalho está organizado de diferentes formas. E a gente viu também que modo de produção é a forma como a sociedade está organizada para produzir bens e serviços necessários à sua sobrevivência. Inclusive, você pode se lembrar que na aula passada a gente deu o exemplo do pãozinho francês e do alimento coreano, que são diferentes, as pessoas têm costumes diferentes, por isso o trabalho está organizado de forma também diferente. Está organizado para que possam ser produzidos os bens que aquela sociedade específica necessita, né? E aqui a gente vai falar de alguns níveis desse modo de produção.
Então, ele tem lá um nível econômico, que está relacionado a dinheiros, né? Forma como a sociedade se organiza para produzir os seus bens e serviços. Né? O nível jurídico-político está relativo às normas e às leis que devem ser obedecidas por instituições sociais. E no nível ideológico, nós estamos falando dos costumes e ideias socialmente estabelecidos. Né? Então, a sociedade ela está organizada de uma forma tal que possa produzir os bens que ela necessita. Como, no decorrer do tempo, nós seres humanos necessitamos de bens diferentes, nós nos organizamos diferentemente. Então, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, nós tínhamos necessidades diferentes. Então, hoje, os jovens, principalmente, têm necessidade da tecnologia. Né? Nós estamos o tempo todo conectados, nós estamos em rede mundial, então nós temos necessidade de ter acesso a essa tecnologia. Há 200 anos atrás a gente não tinha necessidade de um celular, então a gente não tinha nem meios de como produzir isso, né? E a sociedade ela é de tal forma que o trabalho influencia a organização social e a organização influencia o trabalho. Então, o desenvolver da própria tecnologia do trabalho permite que a gente tenha bens hoje como celular. Porque a maioria dos bens que são produzidos, eles também têm a intencionalidade de facilitar o nosso próprio trabalho. Então, um computador hoje realiza o trabalho de várias pessoas, né? Ele foi criado para isso, para facilitar o nosso trabalho. E hoje, além de facilitar o trabalho, né? Porque eu tenho mais agilidade para fazer serviços que antes nós demorávamos muito mais, nós também utilizamos para manter contato com os nossos colegas de escola, nós utilizamos para conhecer alguém de outro país, nós utilizamos para ouvir uma música que é a mais tocada, sei lá, na França, na própria Coreia. O K-pop é isso, né? Você conhecer, você ter essa espécie de relação com alguém que está inteiramente em outro país, né? Está tão distante da gente e a gente consegue fazer isso com o uso da tecnologia. Né? Mas voltando para o modo de produção, houve vários modos de produção antes do modo de produção atual, né? Houve o modo de produção tribal, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção em que a gente vive hoje. Né? Vocês tiveram a oportunidade, alguns alunos já fizeram atividade de percurso, os professores, né, alguns professores tutores já mandaram para a gente o resultado dessas entrevistas que vocês fizeram, muito bom, muito legal. Eu e o professor Wesley, a gente ficou muito feliz, alguns trabalhos realmente muito bons, então a gente ficou, né, muito contente. E vocês tiveram a oportunidade de perceber nessa entrevista que houve uma mudança entre o trabalho realizado pela pessoa mais idosa que você conhece, né? E o trabalho que é realizado hoje. Agora, imagina você, vamos mudar um pouco essa escala, vamos aumentar essa escala, como eu falei, os próximos 100 anos, os últimos 100 anos, como era o trabalho 100 anos atrás, como é hoje, os últimos 200 anos, os últimos 300, 500, 1000 anos atrás, como era realizado esse trabalho? Antes do modo de produção que a gente vive hoje, que é o modo de produção capitalista, houveram essas diferentes formas de organização do trabalho. E a gente vai ver agora algumas delas. Né? No modo de produção tribal, qual era a característica da sociedade na época? As pessoas eram sedentárias, elas trabalhavam coletivamente e eram separadas por funções. A produção era para subsistência, não havia propriedade privada e também não havia classes sociais. O que acontece nesse período? Nós éramos ainda... a nossa organização social, ela era muito diferente da organização social que nós temos hoje. E o trabalho ele era dividido entre o adulto e a criança. Era essa a diferença que existia. Existia a diferença entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher.
E existia diferença entre o trabalho daquele que era mais forte e daquele que era mais fraco. Apenas isso, né? E não existia propriedade, não existia alguém que trabalhava para mim. Então, eu e o professor Wesley, eu trabalhava junto com ele. Ele sendo homem ou sendo mulher, realizava um trabalho, ele realizava outro, nós trabalhávamos juntos. Ele não era o meu empregado, eu não era a empregada dele, porque não existia posse, não existia propriedade, né? Então, o trabalho era coletivo. Todos os homens faziam trabalho, todas as mulheres faziam trabalho, as crianças realizavam o trabalho. Não existia distinção de classe, né? Não existia aquele que era mais diferentão, que era o superior, que mandava nas outras pessoas. É dessa forma que o trabalho era e ainda é nas sociedades que são tribais, né? Nesse modo de produção tribal, predomina o trabalho que é coletivo. A divisão das atividades ocorre por idade ou sexo, ou ainda por ambas. Quase todos executam as atividades que são necessárias para manter a comunidade. São sociedades bastante integradas ao meio em que vivem. Suas atividades estão relacionadas à produção de bens e não se tornam uma parte específica da vida. Não há um mundo do trabalho nessas sociedades. Então, nesse tipo de sociedade, não existia a vida privada e a vida do trabalho, né? Ao mesmo tempo que eles produziam a sua vida, eles também trabalhavam. Diferente da gente que tem um momento para o trabalho, né? Na nossa sociedade, o trabalho é quase que uma esfera separada. Agora eu vou para o trabalho. Lá eu tenho relações, eu tenho vivências, né? Eu tenho a minha vida de trabalho, a minha carreira, e eu tenho o outro aspecto da minha vida familiar e pessoal, né? Quase como se fossem duas esferas separadas. E aqui não, né? Não existia um homem primitivo deixar sua esposa em casa e sair para o mundo do trabalho, tal como a gente tem hoje essa concepção. E lembrando, professora, que embora a gente fale desse modo de produção tribal e sempre remeta a outras tradições mais antigas, esse modelo ainda é presente em muitas comunidades ainda hoje. Algumas comunidades indígenas, algumas tribos africanas ainda usam esse modo de produção baseado na coletividade, nessa divisão de trabalhos entre homens e mulheres, divisão por idade, sem classes sociais, mas presente ainda na nossa sociedade, de modo a garantir a subsistência da comunidade. Então, para a gente pensar que, embora isso tenha sido muito presente em maior potência, maior quantidade, em outros momentos da história, este modelo de produção ainda é presente nos dias de hoje, como a gente pode ver nesses exemplos que a gente citou. Um outro aspecto importante, pessoal, é que não eram produzidos excedentes. Então, a sociedade tribal, ela não produz para guardar. Agora eu vou guardar ali no meu celeiro. Não existe essa produção para o excedente. Quando o professor fala da subsistência, é isso. As pessoas produziam o suficiente para aquele dia, para aquele período, e não se produzia excedente, justamente porque não tinha propriedade, não tinha aquilo que é meu, aquilo que é do outro, não tinha como vender nada, né? Então, era dessa forma que se dava. Agora, a gente vai para o modo de produção escravista, né? Nesse modo de produção, o trabalho era forçado, não era remunerado. O escravo era tratado como um objeto, como uma coisa. Ele era posse do seu senhor, o qual lhe era superior. E a gente tem aqui um exemplo clássico, né, de uma pirâmide lá no Egito. A gente sabe que foram construídas com mão de obra escrava, mas não foi só o Egito, né? Roma e também a região dos povos da Mesopotâmia, os povos aqui das Américas, no período pré-colombiano, também estiveram sob esse regime. E, pessoal, quando a gente fala que é modo de produção, como o professor deu o exemplo, não quer dizer que acabou o modo de produção tribal, que acabou o modo de produção e todo mundo dormiu, estava no modo de produção tribal e um belo dia todo mundo acordou, estava no modo de produção escravista.
são processos que demoram muitos anos para serem consolidados, né? Então, a gente viveu, né, durante um período do mundo, muitas sociedades estavam sob esse regime escravista, então muitas sociedades produziam os seus bens a partir de mão de obra não remunerada, de mão de obra que trabalhava de forma forçada, né? E o exemplo mais notório que a gente tem, principalmente no Brasil, é do modo de produção, sistema escravagista que aconteceu nas colônias americanas. Então, o Brasil, principalmente o Brasil, recebeu muitos escravos africanos. A América como um todo recebeu muitos escravos, especialmente africanos, que vieram forçados, né, vieram sem pagamento e trabalharam aqui por um longo período de tempo, né? Tanto que isso marca, vocês vão ter oportunidade, se ainda não estudaram, lá em sociologia, em história, né, que isso deixou marcas na nossa cultura, isso deixou marca nas nossas relações de trabalho. Nós vivemos um período muito longo em que a gente não remunerava os trabalhadores. A sociedade funcionava e os bens eram produzidos sem que essa mão de obra fosse paga, né? Infelizmente, isso aconteceu. A gente deve sempre lembrar que isso aconteceu para jamais esquecer e nunca permitir que isso aconteça novamente. Então, esse modo de produção escravista, ele caracterizou a maioria das sociedades da antiguidade, né? Nas quais o Estado passou a existir para garantir a dominação social, política e econômica de um pequeno grupo sobre a maioria da população. Esse trabalho era algo penoso e detestável. Era algo que cabia apenas àquelas pessoas consideradas inferiores e que se encontravam nas camadas mais baixas da sociedade. Essas pessoas eram os escravos. Eles eram submetidos à escravidão, tornando-se responsáveis, através de seu trabalho, pela produção da riqueza, que era desfrutada pela classe dominante, formada principalmente pelos proprietários de terras e grandes comerciantes. Então, nesse período, o trabalho, ele era, sobretudo o trabalho braçal, ele era penoso, detestável. As pessoas ricas, né, os cidadãos verdadeiros, eles não podiam realizar esse tipo de trabalho, eles não queriam realizar esse tipo de trabalho, porque eles eram superiores, né? Quem deveria fazer esse trabalho braçal eram esses que eram considerados inferiores, que eram considerados coisa, que eram considerados objeto. Não eram considerados seres humanos, como eu, como você, como todo mundo, né? Então, cabia a essas pessoas fazer isso que era sujo, que era penoso, que era ruim, que era o trabalho, especialmente o trabalho braçal. Isso mesmo. E essa marca do modo de produção escravista, presente em várias culturas, infelizmente, ainda é presente em muitas culturas atuais. É claro que uma grande ferida aos direitos humanos, mas existem ainda modos de produção, modos de trabalho hoje, onde está presente o trabalho escravo. É necessário combater, porque hoje não existe, não há mais essa possibilidade da gente pensar no ser humano como um objeto, como uma posse. Então, precisamos ficar atentos quando nós estivermos deparando com situações de trabalho escravo. Mas nós teremos outros momentos para aprofundar essa temática. Vamos conhecer agora um segundo modo de produção, que é o modo de produção asiático. Exatamente. Lá no modo de produção asiático, as terras eram do Estado, né? E o Estado era o imperador. Os bens, né, a sociedade produzia excedentes para o uso da elite. Quem era essa elite? Eram os nobres, os sacerdotes, os guerreiros. Ou seja, as classes eram separadas, né? Nesse modo de produção, quando a gente fala asiático, ele é toda aquela região ali, China, Japão, né? É como se fosse uma espécie de feudalismo daquela região. Estou ligado que vocês estão ligados no feudalismo lá da história. Tinham os senhores eram os donos da terra, né? Essas terras eram os feudos,
né? Esses senhores, eles eram donos da terra e daquilo que a pessoa que estava na terra dele produzia. Esse senhor prestava conta a um rei. Só que no caso lá asiático, ele ocorreu em um momento distinto do que aconteceu no período ocidental e não era o rei, era o imperador. Mas é muito similar, né? E não era um trabalho também penoso, dadas as condições da época, né? Não tinha tanto ferramenta, não tinha, por exemplo, um trator, né? Você fazia plantação, tinha que usar instrumentos de madeira, tinha que usar instrumentos de ferro pesado, né? Então era um trabalho que era penoso, mas o homem que trabalhava nessa sociedade, ele era considerado um homem livre, ele era considerado um homem que podia escolher. Ele trabalhava muito, mas não que ele fosse exatamente forçado a realizar aquele trabalho. Ele realizava aquele trabalho para garantir a sua subsistência, para garantir a subsistência do seu senhor, mas ele não era considerado uma coisa, um objeto, como era considerado no período anterior, no período escravagista. Né? E aí a gente vem aqui para o Ocidente naquilo que a gente já conhece lá da história, que é o modo de produção feudal, que a gente também lá na história fala de feudalismo, né? Então eram relações servis de produção dos senhores e dos seus servos, né? Os servos eram diferentes dos escravos, o trabalho era feito em troca de proteção e terras para trabalhar, e eles pagavam muitos impostos. Atenção aqui, gente, servo era diferente de escravo. O trabalho era tão ruim quanto, o trabalho era tão penoso quanto, mas a principal diferença é que o escravo, ele era uma coisa. O senhor tinha o direito de vida e de morte sobre aquela pessoa. E o servo, não, o servo ele era considerado uma pessoa. Era uma pessoa inferior? Era uma pessoa que deveria executar esse trabalho, dada a condição dele de ser inferior? Era. Mas ele era inferior, ele não era uma coisa, né? Ele era um pouquinho mais acima do que o escravo. É claro, né? É uma sociedade dividida em classes, como a gente pode perceber, né? E ela produzia o excedente. Por que ela produzia o excedente? Porque existiam aqueles que não trabalhavam. Então, os que trabalhavam precisavam produzir para si próprios e para aqueles que não trabalhavam. Então, eles trabalhavam muito mais, né? Eles trabalhavam o dobro porque eles tinham que sustentar o senhor feudal, tinham que sustentar o rei, a sua corte, né? Por isso que a gente fala aqui que eles pagavam muitos impostos. E os impostos eram para isso, para sustentar aquela classe que não trabalhava. Exatamente. E para a gente compreender um pouco, até para entender quem era o senhor feudal era o dono dessas terras. Ele era o rei, era o duque, que possuía aquelas terras e que, vamos dizer assim, emprestavam, cediam para que o servo, para que o trabalhador trabalhasse naquele lugar. Em troca dessa terra, da proteção, porque se algum bárbaro, algum outro exército inimigo viesse invadir, quem protegia a terra e esse camponês era o senhor feudal, em troca disso, o trabalhador tinha que pagar parte da sua produção, pagar impostos se ele quisesse sair e assim por diante. Então, essa relação era bastante marcada por essa necessidade. A proteção e a terra que o senhor feudal me cede e eu preciso dar a maior parte da minha produção para ele, eu trabalho para ele. Ele não é meu dono, mas eu dependo dele porque ele que é o dono dessa terra. Exatamente, existia essa relação de dependência entre o senhor feudal e o servo. E aí a gente avança para o modo de produção. Ah, não, tá aqui. O modo de produção feudal foi característico também do Japão, da Europa Ocidental, durante toda a Idade Média, né? Baseado nas relações servis. Tudo isso a gente já falou, professor. Vamos avançar aqui para a mudança na ideia de trabalho. Então, percebam que aqui a nossa aula é muito curta, então a gente pegou uma longa extensão de tempo. Desde quando a maioria dos seres humanos eram organizados no modo tribal,
né? Houve um momento em que esse modo de produção ele foi dominante na sociedade, até o modo de produção feudal. Como eu falei anteriormente, é um processo. Você não dorme no modo de produção e acorda em outro modo de produção. E aqui a gente vai se deter na transformação da concepção de trabalho nessa passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, modo de produção que a gente vive hoje, né? Então, nas sociedades feudais e escravistas, o trabalho era sempre muito desvalorizado. Ele era realizado por aqueles que não eram socialmente importantes, como os escravos e servos. A vida nessas sociedades, a organização social dessas sociedades era orientada por relações de parentesco, de religião e de honra. Com o fim do feudalismo, quando o feudalismo acaba, surge o mercantilismo, acontece a Revolução Industrial, a instalação do capitalismo e o trabalho teve o seu sentido alterado. Percebam que mercantilismo, Revolução Industrial são processos que demoraram alguns anos, né? Mas a gente vai falar aqui apenas do trabalho, né? Com a instalação do capitalismo, muitas coisas ocorrem no âmbito do trabalho. Por exemplo, a casa e o local de trabalho foram separados. Depois separaram o trabalhador dos seus instrumentos. Mas depois ainda, retiraram dele as terras e a possibilidade de acesso às matérias-primas. Ou seja, o trabalhador perdeu os seus meios de produção. Dessa forma, restou ao antigo servo empregar-se em algumas das nascentes fábricas e vender a sua força de trabalho. Esses processos formaram a base do atual modo de produção, o modo de produção capitalista. Então, lá no feudalismo, o servo, ele tinha suas ferramentas de trabalho, ele tinha uma terra disponível para ele produzir e ele produzia conforme a sua necessidade, conforme a sua vontade. Ele tinha essa posse, ele controlava a sua produção. Quando a nascente burguesia começa a implantar as primeiras fábricas, né, essas pessoas saem desse local, do ambiente mais rural, vão para o ambiente urbano, que está se construindo urbano, está começando a existir novamente as cidades, né, que tinham quase, em alguns lugares, quase desaparecido com o feudalismo. Então, eles vão trabalhar. E aí ocorre essa separação, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Poucas pessoas trabalham na sua casa ou trabalham no seu quintal, mas a população rural, né, pode fazer isso. Mas nós que somos urbanos, a gente sai de casa, se desloca para o nosso trabalho, chegando lá, o nosso empregador disponibiliza para a gente o ambiente de trabalho, né? Todo o prédio, a mesa, a cadeira, o computador, tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar. A gente não leva essas ferramentas com a gente leva apenas o nosso corpo e a nossa mente, ou seja, a gente leva apenas a nossa capacidade de trabalhar. E é esse processo que começou aqui, nessa transição do feudalismo para o capitalismo. O trabalhador, ele deixa suas ferramentas, o patrão fornece as ferramentas e o trabalho, e ele leva apenas a sua capacidade de trabalhar, né? Então, no modo de produção capitalista, a gente tem classes distintas, também conhecidas como burguesia e trabalhadores, ou burguesia e proletariado também, né? Essa mão de obra, ela é remunerada e produz excedente e produz bens com valor de troca. Então, a gente começa a perceber duas classes distintas. A classe daqueles que têm o prédio, que tem as mesas, os computadores, né, que tem esses bens, e a classe daqueles que não têm essas ferramentas, que tem apenas a sua mão de obra. Quem tem apenas a sua mão de obra e a vende no mercado é o trabalhador. Quem tem os meios de como trabalhar é o empregador, é o burguês, né? E a gente tem também o salário, né? As pessoas trabalham, todos nós vendemos a nossa força de trabalho em troca do dinheiro, né? E é isso que é o que acontece na sociedade hoje. Na sociedade, ela é assim, né? A gente produz bens para o excedente, né? A gente produz muito mais bens
do que a gente precisa. Em que sentido que a gente produz muito mais bens? No sentido do consumismo, a gente produz muitos bens? Também. Mas a gente produz bens porque as profissões elas foram segmentadas. Então, lá no feudalismo, eu tinha que produzir a minha roupa, aliás, eu tinha que criar a ovelha, tirar dela a lã, da lã fazer o tecido, do tecido fazer a roupa, produzir todo o meu sapato, e hoje a gente não faz mais isso. Hoje, algumas pessoas produzem sapatos, outras pessoas produzem roupas, outras pessoas produzem grãos, e a gente troca. Então, é preciso sempre produzir excedentes, né? Porque eu vou trocar a roupa pelo sapato, pelo grão, né? Pelos bens tecnológicos. Então, a gente faz esse intercâmbio. Exatamente. Esse modo de produção bastante marcado também tem outras características que a gente vai ver também no nosso conteúdo. Já vimos que o trabalho é um meio pelo qual os homens produzem os bens que necessitam. Isso acontece principalmente porque os bens têm valor de uso, como a professora estava falando, o modo como é produzido, várias formas diferentes de produzir, e o valor de uso é a qualidade que um objeto possui para satisfazer uma necessidade determinada pelas suas condições naturais. Então, nós produzimos esses bens porque nós necessitamos deles, porque eles nos dão uma certa qualidade de vida e essa necessidade que nós precisamos adquirir esses bens. Produzimos alguns para trocar por outros. E a moeda que vai fazer essa troca é o que nós conhecemos como dinheiro no nosso modo de produção capitalista. Exatamente, professor. É muito importante porque a gente tem o valor de uso. Aqui a gente vai para um exemplo para a gente entender melhor. Quando produzimos mais bens do que necessitamos, trocamos esses bens por outros. Produzimos banana e trocamos por manga. Na atualidade, não trocamos os bens por outros bens, trocamos os bens por dinheiro. Por isso, dizemos que são produzidos bens com valor de troca, ou seja, bens que são produzidos apenas para serem trocados por dinheiro. Então, eu tenho o bem, que ele tem um valor em si mesmo, porque eu vou utilizar esse bem é para o meu proveito, e eu tenho os bens que eu produzo apenas para trocar. Porque como a gente não produz todos os bens de que necessita, algum bem a gente tem que produzir em excedente, a gente tem que produzir a mais do que a gente precisa para poder trocar esses bens no mercado. Como a gente não pratica mais o escambo, então eu não chego para o professor Wesley e falo assim, professor Wesley, eu estou com uma sapatilha aqui top, será que o senhor não trocaria por uma marmita? Porque eu não estou precisando desse sapato, mas eu estou querendo comer. A gente não troca bens por bens. Todos nós trocamos bens por dinheiro, né? Então, a gente trabalha, recebe o dinheiro e compra esses bens. O dinheiro é esse mediador dessas relações. E o dinheiro é quem vai estabelecer também, professora, o valor que se dá a cada produto. Porque, como a gente sabe, seria muito difícil trocar uma baleia por uma quantidade de galinhas, por exemplo. Ou, no caso da marmita da professora, uma marmita por bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude dariam uma marmita no caso disso? E aí a gente pode se perguntar como é que é calculado, como é que a gente pode dizer que determinado produto ou determinado serviço vale essa quantidade de dinheiro. O que vai estabelecer, na verdade, será a medida do trabalho empregado. Como a gente pode ver aqui, o valor, a quantidade de dinheiro pelo qual os produtos vão ser trocados, será medido pela quantidade de trabalho que foi necessária para a sua confecção. Da mesma forma, o homem não realiza trabalho para produzir todos os bens que necessita, nem usa a mão de obra escrava para produzir esses bens. No capitalismo, o homem vende o quê? A sua força de trabalho. Ele troca por dinheiro e usa o dinheiro para adquirir os bens que necessita. Ou seja, se eu produzo grão, se eu planto lá no meu quintal feijão, eu vou consumir também desse feijão, mas eu preciso de outros bens. Então, eu vou vender este feijão para conseguir dinheiro para comprar, por exemplo, uma televisão, um caderno, ou comprar outros alimentos, como o arroz, a carne. Eu não vou produzir tudo isso como acontecia em outros modelos em que eu tinha que garantir toda a minha subsistência.
E o que vai garantir o preço desses produtos, o valor colocado neles, é a quantidade de trabalho e também o valor que o mercado vai colocar sobre esses produtos que são produzidos. Exatamente. E aí a gente tem aquela expressão que tempo é dinheiro, né? Justamente é o tempo de trabalho que nós investimos para produzir os bens que serão trocados pelo dinheiro, né? E ainda a gente tem aqui que o trabalho humano dá valor aos bens dá aos bens o valor de troca. O trabalho incorpora aos meios de produção a matéria-prima, mais os instrumentos de produção. Uma vez que a terra não produz sozinha, ela precisa que o homem a trabalhe. Nem as máquinas funcionam sem que alguém as acione. Então, o que dá valor ao trabalho, né? Por que os bens que produzimos têm valor, têm esse valor de troca, né? Eles têm esse valor de troca porque há o trabalho humano empregado nele. Como a gente leu aqui, uma máquina ela não produz sozinha. Então, pode ser o empresário mais rico, ter o maquinário mais moderno, mas ela não produz sozinha. É preciso a capacidade humana para fazer movimentar aquilo, nem que seja para que a máquina exista. Há na máquina trabalho investido. É isso que dá valor aos bens. É o trabalho do homem que dá valor a esses bens, né? E aí a gente tem aqui, no modo de produção, um esqueminha. A gente tem as matérias-primas, também conhecida como natureza. A gente tem os instrumentos de produção, também conhecidos como maquinários. E a gente tem a mercadoria, que é o resultado do trabalho. É aquilo que vai ser vendido, que vai gerar valor econômico, né? E no modo de produção capitalista, o trabalho se organiza de tal forma que sejam produzidos bens com valor de troca, que esses produtos possam ser vendidos e que possam gerar riqueza para os donos dos meios de produção, né? Então, essa é a forma como o modo de produção capitalista está organizado. Existem duas classes distintas, aquelas que possuem os meios de produção e aquelas que não possuem, que possuem apenas a sua ferramenta de trabalho, né? Ele está organizado de tal forma que aquele que vende a sua força de trabalho produza bens em excesso. Por quê? Porque a sociedade como um todo precisa desses bens, uma vez que nós não produzimos tudo de que precisamos, né? Então, é produzido bens em excesso e esse excesso, né, esse valor extra do trabalho, ele é incorporado ao patrimônio daquele que tem os meios de produção, não daquele que tem a força de trabalho. Por isso que está organizado dessa forma, né? E essa forma é uma forma tal que os donos dos meios de produção concentram a riqueza produzida e aqueles que não possuem os meios de produção ficam apenas com o resultado do seu trabalho, né? Realmente, eles não conseguem acumular essa riqueza. Exatamente. E o trabalho é central na nossa sociedade. Ele estabelece o modo como as coisas se relacionam e, a partir daí, a gente vai ter uma sociedade dividida em classes. A classe que trabalha, que produz, como a professora destacou, a que vai estar lá no trabalho braçal produzindo esses bens, e aqueles que são donos desses meios de produção. Quem vai enriquecer nessa sociedade é quem é dono destes meios. Mas quem vai produzir essa riqueza? O trabalhador. O trabalhador é quem vai realizar todo esse efetivo para produzir esses bens de troca que vão enriquecer as camadas mais poderosas, a alta burguesia, dentro desse sistema de produção. Exatamente, né? Então, a gente tem aqui a relação dos trabalhadores no modo de produção capitalista. Esses trabalhadores, esses que vendem a força de trabalho, eles não são os donos dos meios de produção. Donos dos meios de produção são os patrões, são a burguesia. Esses trabalhadores não produzem todos os bens de que necessitam, né? Eles produzem apenas um bem. Eles trocam a sua força de trabalho por dinheiro. Esses trabalhadores também
realizam trabalho para produzir bens com valor de troca, ou seja, eles produzem bens que são vendidos aos outros trabalhadores, né? E eles não ficam com os lucros dos produtos vendidos, né? Esse é um resumo do que é a condição do trabalhador nesse modo de produção. Algumas características com relação a esse trabalhador, né? E dentro do próprio capitalismo houveram transformações, né? Então a gente vive no modo de produção capitalista, a gente vive nele desde a Revolução Industrial, mas da Revolução Industrial até os dias de hoje, houveram muitas transformações nesse modo de produção, né? Tal a sua dinâmica. Ele é muito dinâmico, ele é muito mutável e ele tem se transformado. E a gente vai falar de algumas características desse modo de produção, formas que ele assumiu lá no passado. Então, a gente tem lá a cooperação simples, né, quando os artesãos e seus aprendizes, embora não tivessem mais terra e nem matérias-primas, eles ainda tinham todo o conhecimento de como produzir um bem. Houve também o período da manufatura, quando o artesão não tinha mais conhecimento de como produzir um objeto completo. Mas agora havia vários trabalhadores e cada grupo executava uma parte do processo. Houve também o momento da maquinofatura. Com o desenvolvimento das máquinas, o trabalho apenas poderia ser realizado na fábrica e o conhecimento de como produzir algo foi dispensado, agora que era necessário saber operar a máquina. Então, vocês percebam que houve uma transformação, que houve um período em que foi consolidada a transformação do feudalismo, do trabalho no feudalismo e do trabalho para o capitalismo. Então, a cooperação simples, a manufatura e a maquinofatura exemplificam, né? Eles trazem para a gente essa diferença que aconteceu, que não foi uma transformação rápida, foi uma transformação gradual. E aí a gente tem também o período, o que a gente chama de Fordismo e Taylorismo, né? A gente ouve muito, vocês vão ouvir falar ainda nas matérias de administração do Henry Ford e do Frederick Taylor, né? O que eles fizeram? O Frederick Taylor, ele observou a realidade das fábricas dos anos 1900. Ele percebeu que essas atividades eram algo que não... Ele percebeu que as atividades de produção de um objeto não deveriam apenas ser divididas entre várias pessoas. Ele percebeu também que era preciso o estudo contínuo de como organizar a produção, o horário de trabalho, a divisão e o controle das atividades, a mecanização de algumas etapas, e ele chegou a escrever um livro sobre isso. Esse livro chamou Os Princípios da Administração Científica. Então, ele percebeu que existia margem para melhora. Se houve essa transformação no capitalismo e as pessoas já estavam operando as máquinas, ele percebeu que também isso poderia ser melhorado. Se fosse estabelecido um horário predeterminado para começar o trabalho e para terminar o trabalho, né? Se os trabalhadores fossem mais especializados, então, se eu produzo, por exemplo, na produção de um sapato, eu produzo melhor os cadarços, então eu tenho que continuar produzindo cadarços, porque é isso que eu faço de melhor, né? Então, ele observou a realidade da fábrica e ele escreveu um livro sobre isso, né? E o Henry Ford, que foi o dono das empresas Ford, ele aplicou o modelo do Taylor e ele melhorou esse modelo da administração científica. Ele organizou a sua fábrica com espaço, distribuição das máquinas, pensando a velocidade, a precisão e a simplificação do seu modelo de automóvel, Ford T. Então, se o Frederick Taylor, ele observou e escreveu um livro sobre como melhorar a produção, o Henry Ford, ele aplicou o conhecimento
na fábrica dele. E aí ele teve um ganho de produtividade muito grande, ele conseguiu produzir muito mais e muito mais rápido. E aí ele pôde baratear o produto dele, né? E aí a gente tem o Taylorismo e o Fordismo, que referem-se ao aumento da produtividade com o uso mais adequado de horas trabalhadas, com o controle das atividades, com a divisão das tarefas, com o uso de maquinário especializado e a introdução da linha de montagem, né? Então, essa foi a contribuição dessas pessoas. Mais recentemente, já nos anos 70, né, houve o limite dessa forma de organizar a produção, o Fordismo, né? Outros donos de empresas começaram a buscar novas formas de organizar o trabalho nas fábricas. A utilização de computadores com acesso à internet fez surgir a comunicação quase instantânea. Isso trouxe alterações na vida do homem contemporâneo e, consequentemente, alterou o mundo do trabalho, né? A automação ou maquinário programável é o processo tecnológico pelo qual as máquinas executam as atividades, né? Outra forma que foi possibilitada pelo avanço da tecnologia foi o teletrabalho. Então, mais recentemente, Henry Ford e Frederick Taylor são lá dos anos 1900 e bola. Então, mais recentemente, já nos anos 70, nos anos 80, 90, houve o quê? Um grande avanço da tecnologia. E isso proporcionou o quê? O trabalho à distância, que é uma coisa que as pessoas já podem fazer hoje. Pode morar no Japão e produzir para a sua empresa, que a empresa está sediada aqui no Brasil, né? Então, esse trabalho à distância é o teletrabalho. Mas existem também maquinários que já funcionam sem a necessidade do homem. O homem, remotamente, ele aperta um botão aqui no computador e o maquinário está funcionando lá em outra cidade, né? Que é essa automação. Então, a tecnologia já pode proporcionar isso para o homem. Se o homem antes tinha que saber produzir um sapato do início ao fim, hoje ele pode apertar um botão e o trabalho vai ser produzido por uma máquina que está muito distante dele, né? Então, a automação e o teletrabalho são formas de trabalho que estão relacionadas ao avanço da tecnologia. A gente cobriu um período aqui muito grande de tempo, assim, bem rápido. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? A gente está esperando aí a participação de vocês, não é, professor Wesley? Exatamente. E queremos mandar o nosso abraço também para quem está ali atento na nossa aula, o pessoal da Escola Marechal Rondon, alunos da professora Roseli, e também os alunos da Escola Arco-Íris de Ariquemes, da professora Rosa. O nosso abraço para vocês que nos acompanham, que estão aí tentando compreender. Agradecemos a todos e agora vocês vão fazer a atividade que nós deixamos para que vocês busquem as características desses modelos que nós estudamos. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre essa atividade. Bem-vindos, alunos de cooperativismo de todo o estado, bem-vindos, professores tutores. Estou aqui com o professor Wesley, ansiosa, aguardando a resposta de vocês, aguardando as fotos, os comentários. A gente vai passar o alô para vocês daqui a pouco, né? Vamos agora aqui para a nossa atividade de sala. Antes disso, professor, como é que está aí no chat? Olá, estamos realmente todo mundo participando. Queria mandar um alô também para o pessoal da Escola Flor da Serra, da professora Marta, que também estão conectados aí, realizando essa atividade. Espero que tenham gostado, um exercício bem simples, bem direto naquilo que nós conversamos hoje. E vamos continuar agora sabendo o que devemos responder, quais seriam as respostas dessa atividade que nós passamos para vocês. Vamos acompanhar pelo quadro. Nós temos aí
os diversos modelos de produção que nós estudamos hoje e pedimos que cada um de vocês colocasse 3 características desses modelos baseados naquilo que nós vimos na aula de hoje. O primeiro é o modo de produção tribal. Que características a gente pode lembrar? Primeiro, podemos lembrar que eles eram povos sedentários. Ou seja, eles viviam só já tinham se estabelecido em comunidades, em tribos, nessas pequenas comunidades. O trabalho era coletivo. Outra característica que a gente viu hoje deste modo de produção. O trabalho era realizado coletivamente, não tinha diferença, ninguém era patrão, ninguém era empregado. Era trabalho coletivo e dividido pelas funções. E a produção era uma produção de subsistência. Produção de subsistência é essa terceira característica. Ah, professor, quer dizer que só podia ser essas características? Não, a gente poderia colocar também que o trabalho era separado por funções, ou seja, tinha aquele que caçava, tinha aquele que plantava, tinha a função do homem, tinha a função da mulher. Então nós tínhamos essa forma de organizar. Outra característica também é que não havia propriedade. Ou seja, ninguém era dono de nada, era tudo para o bem da comunidade. Também não haviam classes sociais. A divisão era pelas funções, era o trabalho do homem, o trabalho da mulher, o trabalho da criança, do mais forte, do mais fraco, mas não era dividido em classes sociais. E também nessas comunidades, outra característica que poderíamos colocar é que não havia mundo do trabalho. O mundo do trabalho era o mundo da vida, então eu trabalhava e vivia e subsistia do próprio ambiente. Então essas são as possíveis características do modo de produção tribal que a gente viu na nossa aula de hoje. O segundo modo que nós conhecemos foi o modo de produção escravista. O que a gente pode lembrar desse modo de produção? Primeiramente, o trabalho era forçado. Trabalho forçado sem nenhum pagamento. Ou seja, eu era obrigado a trabalhar porque eu era inferior. Outra característica para a gente lembrando. A professora Márcia está aí terminando o trabalho forçado. Mas o escravo era objeto. Outra característica que ele teve nesse tempo. O que isso quer dizer? Ele não era visto como ser humano. O escravo, ele era propriedade do seu senhor, ou seja, o senhor decidia a vida e a morte do escravo. O escravo não tinha direitos, o escravo não recebia pagamento e ele não tinha a qualidade de vida de ser humano. Ele podia ser tratado como uma propriedade do senhor. O senhor era considerado superior ao escravo. Senhor superior ao escravo é outra característica. O escravo, como a gente destacou, ele não era visto como ser humano. Ele era visto como objeto. Então, o senhor dos escravos realmente se achava superior a eles. Então, desse modo era que se justificava o modelo escravista, porque o escravo era inferior ao senhor. Outras características que a gente poderia colocar além dessas 3 é que o escravo era responsável pela produção da riqueza. O senhor, o dono do escravo, ele não trabalhava para produzir. Quem produzia tudo era o escravo. E outra característica também que nós vimos na nossa aula é que o trabalho era algo penoso e detestável. O trabalho era só coisa de escravo. Ninguém queria trabalhar porque o trabalho era algo muito, muito ruim, desgostoso, que não trazia nenhum tipo de prazer. Outros modelos que nós vimos foi o modo de produção asiático, que nós vimos que foi bastante presente no Oriente, mas também presente em algumas comunidades, como Mesopotâmia e no Egito. Então, nesse modelo, uma característica que poderíamos lembrar é: as terras pertenciam ao Estado.
Ou seja, quem dominava a economia e o trabalho era o Estado, que era representado por quem? Pelo imperador. O imperador é que organizava o modo de trabalho e como ele deveria acontecer. Eles produziam excedente. Por quê? Porque havia uma elite que precisava dessa riqueza. O imperador, a família do imperador, os sacerdotes não trabalhavam. Isso é muito semelhante ao feudalismo, como a gente viu na nossa aula. E também nesse modelo de produção havia distinção de classes sociais. Quais classes eram essas? Havia os camponeses, quem produzia, trabalhava na terra, e havia a nobreza, que era quem estava ligado ao imperador, e também o clero e sacerdotes, que eram responsáveis pela vida religiosa desse sistema. Em seguida, nós conhecemos também o modo de produção feudal, bastante presente no cristianismo medieval, mas também existiu no Japão. Que características podemos lembrar deste modo de produção? Primeiramente, as relações serviço. Ou seja, havia um servo e havia um senhor. O servo deveria trabalhar em função deste senhor feudal. O trabalho não era remunerado, mas uma característica desse tempo é que o trabalho era em troca de proteção e terra. Eu trabalhava para poder ter a proteção do senhor feudal e ter as terras onde eu pudesse trabalhar para produzir o meu sustento, produzir aquilo que eu precisava comer, que eu precisava me vestir e que eu precisava para suprir minhas necessidades. E uma última característica, o trabalho manual era visto como uma maldição. Como assim? Justificava-se que você trabalhar como camponês era porque Deus te fez assim para que você pagasse pelos pecados da sua família, pelos pecados que você estava realizando. Então, o trabalho também nesse modo de produção era visto como algo negativo, algo que não era bom para o ser humano. Por isso que tinha que ser feito pelos servos e não pelos nobres e pelos senhores feudais. E por último, nós estudamos o modo de produção capitalista, que é o nosso modelo atual de produção. Que características podemos trazer? Primeiro de tudo, a mão de obra remunerada. A gente trabalha para ter um salário, para ter o dinheiro, um salário digno na nossa sociedade, para poder comprar estes bens que não são produzidos por nós. Depois, a produção excedente. A gente produz além do que é necessário para a gente sobreviver. Enquanto nos outros modelos a gente produzia apenas o necessário para a subsistência, para alimentar e suprimir as necessidades, neste modo de produção a gente produz além do necessário para que a gente possa usar também como meio de troca. E aí vem essa última característica, que são os bens como valor de troca. Ou seja, eu produzo apenas uma especificidade, produzo apenas um produto para que eu possa trocar por outros que eu venha necessitar. Eu produzo na minha fazenda somente o feijão, então eu vou produzir uma quantidade grande de feijão para poder trocar por arroz. E no modo contemporâneo, no nosso dia a dia, a gente troca isso pelo dinheiro, pelo salário que a gente recebe no final do mês. Viram como essa atividade foi fácil? Foi bem tranquila, foram características bem diretas que a gente trabalhou na nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, foi bastante tranquila e que tenham conseguido compreender as principais características desses modos de produção e compreender que todos eles tiveram sua importância histórica e interferem diretamente na construção do que temos hoje. Não é verdade, professora Márcia? Exatamente, professor. Eu queria pedir desculpa de vocês pela minha letra. É que eu estou utilizando a lousa aqui do estúdio e aí ela ficou assim um pouco feia, mas ela é mais bonitinha. Quando vocês fizerem o trabalho de vocês, escrevam com a letra bem bonita, bem legível, para o professor tutor aí poder compreender o que você está escrevendo.
Vamos agora para a nossa atividade de percurso. Felizmente, nós já tivemos retorno da atividade de percurso que foi passada lá na aula passada, a entrevista, não é, professor Wesley? Alguns Exatamente. alunos já encaminharam a entrevista para a gente. Fiquei bastante contente com os alunos da escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, que fizeram uma entrevista muito legal com a dona Terezinha. Os alunos Diogo, Larissa e Pablo, parabéns pelo trabalho de vocês, a entrevista está bastante construída, é realmente isso que a gente espera e que realmente possa os outros alunos realizarem, professores presenciais, se quiserem compartilhar também os trabalhos realizados para que a gente possa comentar nas nossas aulas, que a gente possa fazer os destaques. O trabalho deles foi muito bom, eles foram realmente buscar com a dona Terezinha como era o modo de trabalho no tempo em que ela trabalhou e fizeram uma comparação muito bacana com o tempo atual, destacando que as coisas do nosso tempo não estão perfeitas, mas podemos afirmar que estamos progredindo, porque no tempo da dona Terezinha, que foi a entrevistada deles, a situação, o modo de trabalho era muito mais pesado para o trabalhador e tinha que optar entre estudar ou trabalhar, e agora eles perceberam que o estudo é bastante valorizado e que o trabalho também tem melhores condições. Então, parabéns para os alunos aí da Escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, que fizeram esse trabalho. E de incentivo para vocês fazerem também, que ainda dá tempo de fazer a atividade de percurso 1. Mas hoje vamos saber qual é a atividade que a gente pensou para a atividade de percurso 2, né, professora? Exatamente. Então, aqui a gente tem a atividade de percurso 2. Vai ser produção de cartazes, né? Então, os alunos vão separar em grupos, como na atividade passada, e vão produzir cartazes. Esses cartazes deverão ser sobre desigualdade de gênero e trabalho escravo, já preparando para o conteúdo da nossa próxima aula. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, primeiro, escolher 3 pessoas para realizar a tarefa com você. Juntos, vocês vão entregar essa atividade e vai valer ponto para todo mundo do grupo. Para essa tarefa, você, aluno, deverá discutir com seus amigos e, posteriormente, produzir cartazes com figuras e frases de conscientização a respeito do trabalho escravo e da desigualdade de gênero no trabalho, né? Após a confecção desses cartazes, vocês deverão, os cartazes deverão ficar expostos em locais de grande circulação, na sua escola ou até mesmo, se for possível, em locais da comunidade. Pode soltar a criatividade, né? As letras grandes, as cores chamativas, as figuras impactantes são importantes para chamar a atenção. Então, qual é a ideia aqui dessa atividade? Você vai se reunir com seus alunos, com seus colegas de sala, né? Você vai discutir sobre isso, o que você sabe sobre trabalho escravo, como foi a aula, né? Você vai ter essa conversa. Depois que você tiver essa conversa com seus alunos, com seus colegas de sala, vocês vão produzir cartazes, né? Porque vocês têm esse conhecimento, vocês já vão ter essa visão diferenciada. E aí vocês vão produzir cartazes para conscientizar as outras pessoas, conscientizar os outros alunos da escola e, se for possível, afixar esses cartazes também em locais da comunidade, né? De repente, o centro paroquial ou alguma associação, que a ideia aqui é fazer uma conscientização sobre a desigualdade de gênero e sobre o trabalho análogo à escravidão, para que mais pessoas possam conhecer esse tema e que a gente possa causar aí uma pequena transformação na nossa comunidade, a partir do conhecimento, né? Mais pessoas esclarecidas, né? E a gente ter essa melhora na sociedade. Não esqueçam o prazo de entrega da atividade. A atividade tem que ser entregue até o dia 10/10. Façam com bastante criatividade, coloridos, com imagens, né? De uma forma que vocês acham que vai atrair a atenção de um número maior de pessoas. Né, professor Wesley? Exatamente. A gente não pode deixar trancada aqui na nossa sala de aula todo o conhecimento que a gente está adquirindo.
Se nós vamos conhecer esses modos e perceber que ainda existe na nossa sociedade modelos de trabalho muito parecidos com a escravidão, nós precisamos pensar em modos de combater. E o modo de combater é conscientizando, é fazendo com que as pessoas conheçam quais são esses modelos e também entendam. E o outro tema é quanto ao papel do gênero. Ainda há muita dificuldade, ainda são muito diferentes as condições de trabalho do homem e da mulher. Existem alguns trabalhos em que o homem e a mulher fazem exatamente as mesmas atividades e a mulher recebe menos, por exemplo. Além de termos muitos problemas como os assédios sexuais que as mulheres enfrentam nesses ambientes muitas das vezes. Então é sobre essas situações que nós queremos alertar e criar esse debate. E aí você, aluno, vai ter a chance de ajudar, de dar uma contribuição para a sua comunidade, ajudando com essa conscientização, transformando esse conhecimento que nós construímos aqui em uma atitude de transformação na comunidade. Exatamente isso, gente. E o professor Wesley aqui já deu spoiler, né, do assunto da aula que vem. Então, o assunto da aula é sobre desigualdade de gênero, é sobre trabalho escravo. A gente vai poder conhecer um pouco melhor desse tema, né? Façam essa atividade, façam as outras atividades, façam as leituras, né, do nosso caderno do nosso caderno da disciplina, né? Venham para a aula preparados, perguntem, não tenham vergonha de perguntar, de mandar a dúvida de vocês, os comentários de vocês, é muito importante para a gente isso, né? Professor, um último alô aí para a gente se despedir. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, em especial o pessoal que mandou seu alô no nosso chat, o pessoal da escola Arco-Íris, o pessoal da escola Flor da Serra e Marechal Rondon. Muito obrigado pela participação de vocês, esperamos contar na próxima aula, já muito empolgados com esse tema que é muito importante, é muito presente e que vamos debater no próximo encontro, que é o trabalho escravo e a desigualdade de gênero no meio do trabalho. Educação à distância, mudando realidades.